Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Consolação da Filosofia de Boécio, né? Bom, é uma das obras mais lindas que eu já li. É incrível essa obra, principalmente quando nós é, vemos onde ela foi escrita, né? Mas então onde ela foi feita? Ela foi feita na prisão, né? Boécio foi preso. Algumas intrigas políticas ocorreram na época, né? É mais um exemplo de algum filósofo que tentou se meter na vida política e deu ruim, né? É muito comum isso ocorrer. E, dadas as intrigas políticas da época, Boécio foi preso, principalmente depois de defender seu amigo, né? Esqueci o nome do amigo neste momento. E até eu procurar, conhecendo a habilidade que eu tenho. É que assim, quando eu não estou gravando, eu acho tudo. Mas quando eu começo a gravar, eu já me perco completamente. Eu já não consigo achar os dados aqui. Bom, então, já que ficou claro que Boécio foi preso, né? Inclusive foi torturado na prisão. Foi realmente uma época muito ruim, né? E no meio daquela dor, né? No meio da rudeza da prisão, né? Daquele lugar rigoroso, ele produziu a Consolação da Filosofia. É fantástico imaginar que uma obra tão bela fosse produzida num lugar tão sujo, inclusive por uma injustiça tão grande, injustiça da qual Boécio comentará, né? Ao longo da obra ele fala. Mas então, o que fala no livro? Primeiro, a gente precisa entender que a obra é um diálogo. É um diálogo entre Boécio na prisão e a filosofia, né? A filosofia aqui como uma personificada por uma mulher de um porte grande, né? Respeitável, né? Causa respeito, com os olhos flamejantes, né? Ou que causam ao menos brilho. A filosofia, em meio à dor do Boécio, ela vai visitá-lo na prisão, né? Ela aparece na cela dele e tem como objetivo consolar um discípulo tão fiel como o Boécio foi, né? Que tanto se dedicou à filosofia. E no meio desse diálogo tudo mais, Boécio, muito perturbado pelo ambiente, por aquilo que tenha passado, pela tortura, Boécio começa primeiro a falar. Aliás, Boécio não, né? O assunto central no começo é a fortuna. Bom, todo mundo sabe, pelo menos quem lê um pouco a biografia, talvez um dia eu vá fazer um vídeo um pouco mais específico no autor ou em algo que ele fala. Aqui no momento eu estou falando mais da edição, né, da obra, um pouco no aspecto mais geral. Mas Boécio sempre teve uma boa vida, né? Ele não podia reclamar de nada, segundo ele mesmo diz, sempre foi tido num bom lugar, né, com família e tudo mais. E então, repentinamente, no meio dessa intriga política e tudo mais, ele é preso e tem a vida totalmente mudada, né, num ambiente mais difícil, como a prisão, né? Então, será falado sobre a fortuna. O que seria fortuna, né? Bom, talvez numa definição, tentando buscar uma outra definição, talvez seria o acaso, destino, mas aqui a própria filosofia, a personagem filosofia, ela tenta trazer a fortuna como algo inconstante. Não se deve nem desejar e nem rejeitar, mas sim
ela deve ser aturada, né? Devemos aturar a fortuna, os infortúnios e tudo mais. Pois há de se saber que é tão inconstante a fortuna que mesmo aquele que vive em qualidade de vida tão baixa pode se elevar, pode ter uma ascensão, enquanto aquele de qualidade de vida muito boa pode decair. Ela é uma figura inconstante, ela no caso a fortuna, né? Então devemos aturá-la, respeitá-la, tolerar sem queixas. Não se apegar, né, no que está ocorrendo, nas falsas felicidades que a gente já vai ver. Por exemplo, o Boécio, que tinha vida tão boa, por fim teve sua vida totalmente modificada, né? E essa dor de tudo ter mudado repentinamente, tudo isso que a filosofia tenta consolar o Boécio, né? Ela tenta falar da inconstância da fortuna, né? Como a fortuna prega peças. Pois bem, então para não ficar muito longo o vídeo, eu vou continuar, né? Não vou falar mais da fortuna e vou falar sobre um outro tema que é tido no diálogo, que seria a felicidade. Aqui Boécio, no caso o autor mesmo, né, não o personagem, Boécio ele vai dividir a felicidade, né, na verdadeira e na falsa felicidade. Na verdade eu não lembro se ele coloca muito bem isso, mas pelo menos o que eu estou agora pensando é nessa divisão da verdadeira e da falsa felicidade. Bom, a felicidade, a falsa, no caso seriam as honras, a glória, a riqueza, os cargos, né? E tudo isso, todas essas falsas felicidades, Boécio vai falar no livro sobre, inclusive sobre o sangue, né? Sangue não no líquido no caso, mas na genética de ter passado, os descendentes e tudo mais, né? Por exemplo, aquela pessoa que se acha, né, por ter algum parente no passado muito famoso, como seriam as famílias, né? Se apegar na família ou na fortuna, não no sentido do que eu estava falando até agora, mas a fortuna no caso riqueza mesmo, né? Que mesmo aqueles com muita fortuna, muita riqueza, não são felizes completamente, né? Basicamente isso, porque justamente é uma falsa felicidade, mas não que na verdade ela seja ruim, né? É importante que cada uma tenha o seu canto, né? O seu lado bom, mas também não deve se ter tido como algo supremo. Elas não completam na realidade, não é uma felicidade que completa a pessoa, no caso a riqueza. Mesmo a pessoa muito rica, ela pode ter alguns problemas, ela não pode se sentir totalmente feliz. E é aí que entra então a verdadeira felicidade, a felicidade suprema. Bom, mas a felicidade suprema é para Boécio Deus, né? Mas por quê, né? Onde, claro que eu estou fazendo um resumo, mas é altamente recomendável ler o livro, que é muito interessante. É um livro muito bom até para quem é iniciante. Deus é a felicidade suprema da seguinte maneira. Primeiro que Deus tem o bem como uma propriedade, né? E este bem é também uma felicidade, né? Então é um bem em níveis supremos, afinal é Deus, que também é uma felicidade suprema. E
é importante destacar que Boécio coloca aqui como as pessoas procurando sempre o bem. Todo mundo procura o bem. E todo mundo procura a felicidade, né? No caso, a felicidade causa o bem, né? Ou melhor, o bem causa a felicidade. E que é muito comum isso no pensamento antigo, se eu não me engano em Platão também tem, que no caso das pessoas quererem o bem, né? Todo mundo quer o bem. E se uma pessoa na verdade faz o mal, por si só uma ignorância, é da ignorância da pessoa, mas no fundo ela acha que está fazendo o bem. Mas, claro, repetindo, graças à ignorância dela, ela acha que é um bem, na verdade é um mal. Né? Então, por ser o bem supremo e a felicidade suprema, e por conta das pessoas buscarem tanto a felicidade como o bem, elas acabam consequentemente buscando Deus. Né? E é essa a felicidade suprema, Deus. Vou continuar. Ou seja, nas pessoas que buscam o bem, buscam a felicidade, e como Deus é o bem e a felicidade, consequentemente buscam Deus. É mais ou menos assim, na verdade ele não coloca muito bem assim. Um outro tema falado é o bem e o mal. Boécio vai trazer uma questão muito interessante aqui. No mundo ordenado por Deus, no mundo onde Deus existe, como pode surgir, como pode ocorrer que uma pessoa que pratique o bem é punida e a pessoa que pratique o mal, que pratica o mal, não é punida? Né? Como isso pode ocorrer? Como essa justiça pode ocorrer? Bom, primeiramente a gente precisa entender que Boécio coloca a pessoa que pratica o mal como uma pessoa fraca, uma pessoa com fraqueza, pois, quando a gente volta um pouco antes, o que ele fala? Que todos buscam o bem. Bom, se essa pessoa está praticando o mal, é porque, mesmo ela buscando o bem, ela não o alcança. Não alcançando o bem, significa que na verdade ela é fraca. Né? É isso que ela coloca. Mas tem tudo um diálogo muito maior que isso, estou resumindo aqui, né? E que na verdade tem uma outra discussão que ele fala sobre o bem e o mal, né? Que por que uma pessoa boa sofre algum tipo de punição ou algo do tipo? Bom, o Boécio ele vai trazer todo um aspecto de provação. Deus prova, né? Na verdade ele não prova, ele nos testa para que provamos o nosso valor, né? E que os maus muitas vezes não são punidos por eles terem a chance de piorar e praticar um mal ainda pior. Algo do tipo ele vai falar. Outro assunto muito importante, mas que eu achei muito interessante, é sobre o livre-arbítrio e a predestinação. É um dos últimos assuntos, né? Esses dois, no caso, são um dos últimos assuntos. Eu estou realmente pegando os mais comentados aqui do livro, tem muito mais, né? Que o Boécio comenta aqui, é muito bom. E é sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Mas aqui o Boécio vai trazer alguns problemas sobre ambos que são muito interessantes. Eu terminei o livro de ler ontem. Eu achei muito interessante enquanto eu lia. Que é basicamente assim, sobre o livre-arbítrio, né, da liberdade das pessoas de realizarem alguma escolha. Bom, primeiro é afirmado que Deus tudo sabe, né? Inclusive aquilo que vai ocorrer no futuro, né? Ele já sabe que tal coisa vai ocorrer. Mas se ele já sabe que tal fato vai ocorrer no futuro, este fato vai ocorrer necessariamente, visto que Deus não erra. Sendo algo que vai ocorrer necessariamente, como poderia ser alguma liberdade de escolha? Se aquilo vai ocorrer de forma necessária, como poderia ser livre a escolha da pessoa, né?
é um dos problemas que ele levanta do livre-arbítrio. Por outro lado, quando ele fala da predestinação, ele fala o seguinte, tá, mas se é tudo predestinado, né? E Deus pune as pessoas más e as pessoas boas, como isso poderia ser justo, né? Visto que a alma não tem poder de escolha alguma, e sim é tudo nas mãos de Deus, tudo é guiado, né, pela providência. Então não seria justo uma alma ser punida ou ser beneficiada, no caso punida se a alma for ruim e beneficiada se a alma for boa, por algo que ela não fez por vontade própria, e sim pela vontade de Deus, né? Basicamente este é o problema, não seria justo. Mas a resposta eu não vou dar para vocês, o que ele fala, tudo mais. Eu sei que a resposta é muito interessante, tudo que ele fala, na questão do tempo, como Deus enxerga o tempo, né? Pois a pergunta que nós fazemos é com base naquilo que nós percebemos, né? Como nós concebemos o tempo, mas para Deus é totalmente diferente. É basicamente isso que ele vai falar. Mas o resto eu não vou falar para vocês, vocês vão ter que ler. É muito bom. Recomendo. E basicamente estes são um dos últimos assuntos. Tem, claro, a substância de Deus, que também serve para dar a resposta a isso, né? Tem sobre o acaso, né? A definição aristotélica de acaso, a definição do Boécio, que o Boécio dá de acaso. E é muito bom, eu recomendo. Tá, agora eu vou falar sobre a edição, né? A edição é da Martins Fontes. Muito bonita essa imagem, que é legal. O Boécio se despedindo da família antes de ser morto. Lá atrás tem um escrito aqui, nas orelhas aqui da quarta capa, diz sobre as obras. É mais a coleção Clássicos Martin Fonte, né? Martins Fontes. O tamanho da letra eu gostei, tá? O espaçamento é bom. No começo ele tem umas 30 páginas dedicadas só sobre o autor, né? Sobre o Boécio. É muito interessante. A bibliografia, para quem quer se aprofundar mais, né, no autor. Acho que eu não tenho mais que comentar sobre edição. Eu gosto da, da edição da Martins Fontes, embora eu tenha apenas dois livros, né, da edição. Esse daqui é o do São Tomás de Aquino, e o Boécio, é claro. Eu gosto bastante delas. A do Tomás de Aquino eu nem li ainda. Eu recomendo inclusive para iniciantes na filosofia que leem a Consolação da Filosofia, é muito bom mesmo, tá? Inclusive quem quiser seguir a lista de leitura do Contra os Acadêmicos é muito boa, eu uso essa lista de leitura. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei, se inscrevam no canal, se tem alguma obra que queiram que eu leia ou que eu comente sobre, deixem nos comentários, e é isso.